Pai de amor, Pai de graça, Santo de Israel, a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor é 3 vezes santo e que acima do Senhor estão os serafins, e eles ficam dioturnamente dizendo: Santo, Santo, Santo. O Senhor é santo, Pai. A Tua palavra diz: sede santos como eu sou santo. Nós queremos Te louvar, queremos Te bendizer, queremos exaltar o Teu santo nome. Nesse domingo, primícias, nós queremos agradecer ao Senhor, porque durante toda essa semana o Senhor nos conduziu pela graça por meio do Espírito Santo. O Senhor nos proveu, o Senhor nos protegeu, o Senhor nos conduziu em vitória. Como a Tua palavra diz, mas graças a Deus, que sempre nos faz conduzir em triunfo, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós queremos aplaudir o Pai, o Filho e o Espírito Santo nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Glória, Santo, 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 Santo. Aleluia, aleluia. Eu cumprimento o corpo de Cristo com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos que assistem ou vão nos assistir ainda, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, podem se assentar. Eu quero compartilhar com você nesta noite sobre o ano da ascensão. Ascensão de luz, do despertar interior à transformação externa. Então nós estamos no ano da ascensão e nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. Eu quero usar 2 textos, Isaías 60:1 e Isaías 60:22. Acompanhe comigo, por gentileza. Levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. O pequeno virá a ser 1000 e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu trago cativo todo entendimento em total obediência ao Evangelho de Cristo Jesus. Todo espírito contrário nós ordenamos que está anulado e que prevaleça somente o Teu Espírito, em nome de Jesus. Queridos, vivemos num tempo em que clamam por renovação, tanto no espírito quanto na prática do nosso dia a dia, clamam por renovação. O ano da ascensão nos convida a elevar nossos olhares e corações para a luz divina, a reconhecer a glória que irradia a presença do Senhor e a permitir que essa luz transforme cada área da nossa vida. Amados, um dia você foi fecundado no óvulo da sua mãe, e quando você foi fecundado no óvulo da sua mãe, ali aconteceu um milagre, veio luz, o ruá, o Espírito, a vida. Então desde o ventre você teve esse contato com a luz. A essência de cada pessoa é ser luz. Só que ao nascer, a tua mãe e teus pais te deram um nome, e esse nome está relacionado com tudo que você vive. Você foi formando uma cosmovisão da vida, de acordo com os acontecimentos diários da sua vida. Você foi tendo contato com tristeza, você foi tendo contato com escassez, você foi tendo contato com diversas situações que você foi criando todas essas emoções negativas dentro de você. E aí você começou a viver por aquilo que falaram para você, por aquilo que vinha no seu pensamento. A maioria das pessoas começaram a viver pelo seu eu, pelo seu ego.
mas a sua essência sempre foi luz. E no ano da ascensão, eu quero ministrar sobre a ascensão de luz. Então existe um despertar de luz no interior de cada um de nós. Você acha que você é o que fizeram de você, mas você não é o que fizeram de você. Você é o que Deus fez de você. Mas isso está adormecido no coração de cada homem. A palavra do Senhor diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas isso precisa ser ativado. E então vem Jesus a esse mundo e ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. E Jesus, ele começa a ativar essa luz dentro de cada pessoa, e cada pessoa que deixou-se ser ativado por Jesus, também tornou-se luz nesse mundo. Por isso que Jesus disse: vocês são luz do mundo. Querido, o ano da ascensão significa que você precisa deixar essa luz interior, ela ir para fora. Essa luz que está em você, que foi bloqueada por situações e consequências do dia a dia, por até mesmo ambientes que você viveu, de palavras que declararam sobre a sua vida que eram mentira, e essa luz foi se apagando, e você hoje acredita que você é o que você é. Mas eu venho dizer, no ano da ascensão do Senhor, você é o que Deus disse que você é. Jesus disse: você é luz, e essa luz vai brilhar. Aleluia. É necessário ter um despertar interior. Muitas pessoas se preocupam em mudar o exterior. Irmão, a transformação não começa no exterior, a transformação começa no interior. O ano da ascensão nos convida a elevar nossos olhares e corações para a luz divina, a reconhecer a glória que irradia a presença do Senhor e a permitir que essa luz transforme cada área da nossa vida. Pastor, o que você está falando? Eu estou falando que existem muitos cristãos que eles estavam andando para cá e eles se converteram, mas faz 200 anos que ele está convertido e não muda a vida. Pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não conseguem avançar nas suas emoções, pessoas que ficam travadas, congeladas, paralisadas, porque algo foi dito para ela. Querido, a sua essência é luz, a sua essência não é o que disseram para você, não é a cosmovisão, não é o conjunto da vida que você teve nas mais diversas áreas, e sim o que Deus tem falado a teu respeito. Assim como Isaías nos chama a levantar e resplandecer, somos convidados a deixar para trás velhas limitações e abraçar um novo despertar espiritual que fortalece nossa fé e renova nossas esperanças. Aleluia. Existe algo novo. Por que tu está apegado no velho? Agora nós temos a fé, a esperança e o amor, mas a Bíblia diz que o maior deles é o amor. Por quê? Porque hoje eu vivo pela fé, eu recebo os dons pela fé, eu estou vivendo pela fé. O justo por sua fé viverá. Eu estou esperando Jesus vir nos arrebatarmos. Agora, depois que Jesus vir, eu não preciso mais da fé, eu não preciso mais da esperança, porque naquilo que eu crio eu estou vendo, naquilo que eu esperava está aqui. Então o que vai prevalecer é o amor. Pode rir, tem que valorizar o trabalho dela. Ao refletirmos sobre esta passagem, somos impulsionados a reconhecer que em meio às sombras do dia a dia, do cotidiano, a luz do Senhor está sempre pronta para nos iluminar e conduzir a um futuro cheio de promessa. É por isso, amados, que aqueles que entenderam o que eu estou ministrando, algumas pessoas chegam para ele e dizem assim: você é um iluminado. Eu falei assim: isso, sou um iluminado. Você é um iluminado. Lembrando que eu não estou pregando para filhinhos hoje, eu estou pregando para crente maduro. Nesta mensagem abordaremos 3 grandes pontos que nos ajudam a compreender a profundidade do chamado para a ascensão das nossas vidas. Ninguém vai viver a ascensão, o ano da ascensão, sem deixar a luz que está dentro vir para fora.
O primeiro ponto, o despertar da luz interior. Isaías 60, versículo 1, olha o que diz a Bíblia: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A exortação inicial de Deus para que abandonemos as trevas e abracemos a luz da sua glória. Então isso é um pedido de Deus para nós: abandone as trevas e abrace a luz que está em você. Muitas pessoas dizem assim: eu estou procurando a luz no fundo do túnel. Meu irmão, a luz não está no fundo do túnel, a luz está dentro de você. Mateus 5,16, olha o que diz a Bíblia: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros. E a pergunta é: até quando você vai deixar as coisas, situações e pessoas ofuscar a luz de Deus na sua vida? Até quando você vai viver apagado, meu irmão? Não posso, não sei, não consigo ir mais, não avanço. Olha lá: assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Amados, enquanto essa luz não for ativada e não vir para fora, o nome de Deus não vai ser glorificado em nossas vidas. Um chamado, esse versículo é um chamado para manifestarmos a transformação interna. Nossos atos e atitudes devem refletir a luz divina. Nossos atos e atitudes devem refletir a luz divina. Filipenses 2,15, olha o que diz a Bíblia: para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. A igreja, queridos, elas pararam de fazer, a igreja tem parado de fazer aquilo que ela tem que fazer, que é ser luz, que é brilhar, para ficar brigando contra as trevas. Nós não fomos chamados para brigar contra as trevas, nós fomos chamados para brilhar nesse mundo de trevas. Esse texto está nos encorajando-nos a sermos exemplos vivos, que brilham intensamente, mesmo em um mundo de trevas. Esses versículos nos lembram que a verdadeira transformação começa de dentro para fora, onde cada um se torna um farol que guia e inspira os demais. Existiu na história um filósofo chamado Diógenes. Ele foi o que mais entendeu sobre o cristianismo. Era um sol de meio-dia, ele estava com a vela acesa e dizendo: o mundo está em trevas. O sol do meio-dia brilhava, e ele dizia: o mundo está em trevas, porque isso é verdade. Querido, o mundo espiritual, neste mundo, ele é trevas. E aí somente aqueles que se renderam a Cristo, que é luz, e se tornaram luz, deixaram-se ativar a sua luz, é que estão acesos. Por isso eu e você temos que ser um farol. Por isso que a Bíblia diz: brilhe como astro no mundo. Por quê? Porque as pessoas vão seguir a luz. Isso significa que se você mora num bairro aonde tem pessoas que ainda não conhecem a Cristo, eles estão procurando no meio das trevas, estão procurando uma saída, e de repente na sua casa tem luz, e eles vão procurar você. Mas você precisa deixar a luz brilhar. É o ano da ascensão. O ano da ascensão significa: deixe essa luz sair de você. Meu irmão, com todo carinho, pare de ser crente secreto. Pare de ser agente secreto. Querido, eu sempre me apresento, e eu sei que essa mensagem vai para o mundo todo. Eu sou filho do Deus vivo, e não me envergonho do Evangelho de Cristo. Eu sigo a Cristo, eu sou cristão, e eu estou aqui servindo a Jesus. É isso que o mundo precisa ver. Pessoas que não têm medo da luz, que não têm medo de ser luz. Segundo ponto dessa mensagem: a caminhada com a redenção. Amados, o dia que você entender o que é a tua salvação, você vai parar de graça. Redenção está falando de salvação. Então a caminhada com a redenção significa caminhar com o Redentor. Não tem como separar a redenção do Redentor. O Redentor é Jesus Cristo.
Olha lá o Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Se o Senhor é a minha luz e salvação, de quem eu vou ter medo? Olha lá, se o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Ou seja, uma afirmação de confiança no poder redentor e protetor de Deus. Ou seja, se aquele Jesus, que Ele foi capaz de me dar vida, Ele foi capaz de me dar vida, Ele foi capaz de morrer por mim. Se Ele foi capaz de me dar vida, Ele foi capaz de morrer por mim, meu irmão, o que mais esse Senhor não vai fazer por mim? Por isso que o apóstolo Paulo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Isaías 62, de novo, diz assim: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor. Eu vou repetir de novo, que vocês não estão entendendo esse versículo. A Bíblia está dizendo aqui que as trevas cobrem a terra. Então está dizendo o seguinte: a igreja precisa parar de ficar lutando contra as trevas. A igreja precisa parar de ter medo das trevas. Por quê? Porque o mundo está em trevas, e a escuridão envolve os povos, as nações, mas sobre você, que deixou-se ativar a luz dentro de você, vem o Senhor resplandecendo, e a sua glória já está brilhando sobre você. O mundo, as nações estão nas trevas, mas aqueles que deixaram crer, aqueles que creram em Jesus, aqueles que se deixaram ativar, deixou a luz que está dentro vir para fora, está brilhando a luz do Senhor. Você é a luz, aonde você vai, você faz a diferença. É isso que a palavra está dizendo. Caminhar com o Redentor. É impossível caminhar com a luz e não manifestar a luz. Esse versículo reforça a ideia de que a manifestação da glória divina atrai todas as nações à sua luz, mostrando que a redenção é inclusiva e poderosa. Está vendo essa cadeira que está do teu lado, que não tem ninguém? Se você começar a ser luz, vai vir alguém no lugar dela. Eu sempre vejo os irmãos dizendo aqui assim: ah, está todos de casa. Que terrível isso, só está os de casa. Se ninguém veio é porque você não convidou, meu irmão. Vocês estão aí ou não? Brilhe a vossa luz. João 8,12, olha o que diz a Bíblia ali. João 8,12. De novo, a Bíblia é sucinta, ela está dizendo, de novo está falando. Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É impossível seguir a Jesus e não ter luz. Por isso, irmão, se você já faz algum tempo que você é cristão, mude os seus hábitos, mude a sua maneira de ser. Você pode vir como você está, mas Jesus te ama demais para você permanecer como você está. Deixe a luz brilhar em você. Esse texto nos dá um lembrete de que ao seguir a Cristo, temos acesso a uma luz que guia e transforma cada passo da nossa jornada. Nesta mensagem compreendemos que o caminho da redenção é trilhado na companhia do Senhor. Irmãos, você vai andar com Cristo. Nós andamos com Cristo Jesus nessa terra, por isso nós somos chamados cristãos. Cristãos quer dizer pequenos cristos. Cuja presença dissipará qualquer sombra e fornecerá a direção necessária para o crescimento espiritual. Então, se você é luz, aonde tiver sombra vai se tornar luz. Muitas pessoas dizem assim: ah, nós não estamos indo na comunhão cristã porque lá tem palavra de verdade. Meu irmão, você está buscando o quê? Um circo? Na igreja você tem a palavra, não entretenimento.
Amós profetizou: vai chegar um dia, e esse dia está chegando, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de comida e nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Vai chegar um tempo que as pessoas correrão para os templos querendo ouvir a palavra, mas a igreja não vai estar mais aqui. Terceiro e último ponto, a promessa da renovação e transformação. Não tem como você ter o ano da ascensão. Hoje se fala muito de modelagem, e eu quero dizer para você: que tal você modelar Jesus? As pessoas têm modelado tanta gente, por que não modela Jesus? Jesus, ele se entregou. Então o primeiro degrau que eu quero falar é entrega. Que tenha em nossas mentes o mesmo pensamento de Jesus. Jesus depois ele foi para o próximo degrau, ele tornou inútil tudo aquilo que era útil, ou seja, a sua posição. O apóstolo Paulo disse: ele não se usurpou da sua condição divina, mas se tornou um servo, e se tornou a forma de homem, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, sendo Deus, ele se humilhou, terceiro degrau, ele se esvaziou de si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Então, entrega, tornar inútil tudo aquilo que era útil, esvaziar-se, humilhar-se e obedecer. Esse é o degrau, é o caminho para a exaltação. Só que você pode chegar até aqui. Agora, a exaltação, você precisa ser chamado. Qual é o problema das pessoas? Eles querem ser exaltados sem antes se entregar. Querem ser exaltados sem antes tornar inútil aquilo que era útil. Querem ser exaltados sem antes humilhar, sem antes esvaziar, ou seja, deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus. A Bíblia diz que Jesus fez todos esses passos, e depois que ele obedeceu e foi obediente até a morte, morte de cruz, ele não podia dar o próximo passo era de Deus. Então Deus o exaltou sobremaneira e deu ao nome de Jesus todo o poder, de que todo joelho se dobre no céu, na terra e debaixo da terra. Então esses degraus você sobe, mas de exaltação você é chamado. No primeiro momento você se esvazia, você entrega, mas na exaltação Deus te dá tudo, e com proteção e com segurança, e agora é Deus que vai te mostrar. No primeiro momento você se esconde, no primeiro momento você habita, mas nesse momento da exaltação Deus mostra você, aleluia. Fala para o seu irmão: deixa Deus te mostrar. Quando Deus mostra uma pessoa, ele permanece. Quando a pessoa se mostra, ela cai. Alô? O ano da ascensão é um ano de renovação interior. O ano da ascensão é um ano em que você vai se conectar com a essência. A nossa essência é Jesus. Ele disse: vocês são luz. Ele disse: eu sou luz. Existe uma promessa de renovação e transformação. 2 Coríntios 5,17, olha o que diz a Bíblia: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Não está dizendo que vai se tornar, está dizendo que já é. Meu irmão, é tempo, o ano da ascensão é o ano de você assumir a sua verdadeira identidade. Quando eu descobri sobre essa essência da luz, me entenda o que eu vou falar. Meu nome é Paulino. Eu disse assim: Paulino, safado, sem vergonha, você me fez fazer coisas que não era para ser feito, porque você sabotou a minha vida o tempo todo. Que eu achava que eu era o que o meu nome dizia, o que as pessoas falavam de mim, mas eu descobri que eu sou luz. Eu descobri que eu estou ligado nele. E quando eu descobri que eu estou ligado nele, aquilo que ele colocou dentro de mim começou a sair para fora, e aí eu sou livre. Meu Deus, ninguém mais toca as minhas emoções, até que nada mais importe. Meu irmão, você precisa entender isso. Cristo está aqui, todas as coisas desse mundo estão lá no chão. Cristo é o padrão. Se você tem Cristo, você tem tudo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram nova. Meu irmão, você pode vir na igreja assim, ó, tem problema. Então, né? Só que você fica 20 anos assim.
as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tenha coragem nesse ano de dizer assim: Senhor, eu quero viver a minha melhor versão de luz. Aleluia! Eu quero viver a minha melhor versão de luz. No Instagram, coloca lá: eu quero viver a minha melhor versão de luz, iluminado. Meu Deus, aleluia. Quando você for luz, os perdidos seguirão Jesus através da sua vida. Aplicação dessa palavra: um poderoso lembrete de que através de Cristo somos renovados e capacitados a viver uma vida transformada. Meu irmão, se você não se deixar transformar aqui, você vai apanhar no milênio. Porque toda boa obra que o Senhor começou, Ele vai terminar. De um jeito ou de outro Ele vai terminar. Se você não se curva aqui, você vai se curvar lá. Então diga assim: é melhor aqui. Aleluia. Aleluia. Apocalipse 21:5, olha lá. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. O nosso Deus é um Deus de coisas novas. Deixa Deus fazer novo na sua vida. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. É assim, isso vai ser assim. Aleluia. Ezequiel 36:26. Já quero convidar o Ministério da Música, por gentileza. Ezequiel 36:26. Olha o que diz a Bíblia: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Cristãos que não perdoam, cristãos que estão presos no passado, você precisa entender e deixar Deus fazer coisas novas na sua vida. No ano da ascensão, a luz que está dentro de você precisa vir para fora. A renovação divina em nós se traduz na transformação de nossos corações. Por isso a unção e o poder de Deus, ela transforma o exterior, ela abre porta onde não tem, mas a presença de Deus muda os corações. Este ponto celebra a certeza de que a transformação divina é real e abrangente. Somos convidados a abandonar o antigo e abraçar a nova identidade em Cristo, que nos impulsiona para uma vida de significado e propósito. Retomando os ensinamentos de Isaías 60, versículo 1, somos chamados a nos levantar e a permitir que a luz divina invada todas as áreas da nossa existência. As nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vida econômica, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, a nossa vida ministerial precisa receber luz. A mensagem do ano da ascensão é um convite à transformação total, começando pelo despertar do nosso interior, passando pela caminhada redentora com o Senhor e culminando na promessa de uma renovação que nos torna novas criação. Cada etapa desse processo fortalece nossa fé, cada etapa desse processo renova nossa esperança e nos prepara para manifestar a glória e o amor de Deus no mundo. Queridos, o que eu estou pregando? Eu estou preparando a igreja para se encontrar com o Senhor. Eu estou ministrando uma mensagem para dizer que se você anda agora na luz, se você anda agora com o Redentor, não tenha problema. Muitas pessoas dizem: pastor, mas como continuar fazendo projetos? E se Jesus voltar? Meu irmão, se você está vivendo só nesse mundo é um problema. Mas se você entendeu que você tem a vida eterna e que você já está vivendo a vida eterna, então você já está vivendo o seu final feliz.
Então você deve se preparar para encontrar com Jesus, como se Ele viesse daqui a 1 minuto, como se você fosse partir para a eternidade daqui a 1 minuto. Mas você faça planos, trabalhe para Ele, evangelize, pregue, ensine, fale do amor de Deus, seja luz, como se Ele viesse daqui a 100 anos. Então quem está na eternidade, ele faz projetos, porque se o Senhor chegar, Ele vai me encontrar trabalhando. E um dia Jesus disse: bem-aventurado o servo que quando o seu Senhor chegar, o encontrar trabalhando. Sabe o que significa isso? Significa que eu posso fazer projetos. Faça projetos. E se Jesus vier daqui a pouco, não importa, você está vivendo a eternidade. João 3,36. Ele só acredita vendo, pastor. Vai lá. Por isso, quem crê no Filho tem. Se tem algum professor de português aqui, o verbo ter é presente, passado ou futuro? Presente. Quem crê no Filho tem a vida eterna, não é a vida biológica, a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então entenda uma coisa: Deus amou o mundo. Hoje Deus não ama mais o mundo, Deus ama quem está em Cristo. Quem ama o mundo hoje é Jesus. Mas olha lá, quem não tem o Filho para Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Então se eu já estou vivendo a vida eterna, então eu preciso fazer projetos. Se Ele voltar, eu só vou para a parte 2 da eternidade. Então se anime, resplandeça, levante, avante, aleluia. Deixa a luz que está dentro de você brilhar. Está na hora de você crescer em todas as áreas. Transformação total na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão aí ainda? Cada etapa desse processo fortalece a nossa fé, renova a nossa esperança e nos prepara para manifestar a glória e o amor de Deus no mundo. Para vivenciar o ano da ascensão, considere as seguintes práticas. Diariamente busque se conectar com a luz de Deus. Irmãos, você e Deus, se conecte todo dia com a luz de Deus. No Antigo Testamento Deus fazia a parte dele e as pessoas faziam a parte deles. No Novo Testamento não é mais assim. No Novo Testamento nós fazemos juntos. No Novo Testamento não é você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. No Antigo Testamento Deus fazia a parte dele e as pessoas faziam a parte deles. Se eles fizessem a parte deles e Deus fizesse a parte dele, haveria bênção. Se Deus fizesse a parte dele e os homens não fizessem, haveria maldição. Mas no Novo Testamento nós já somos abençoados. Bendito seja o Deus e Pai que já nos abençoou. Então não é questão de bênção, agora é questão de obras vivas. Enquanto o meu Senhor não vem, eu trabalho para Ele, eu faço para Ele com gratidão, com alegria, com amor, aleluia. Eu vou deixando a minha luz brilhar, e aquelas pessoas que estão perdidas, que estão tateando no mundo, cegas, que não sabem, quando elas verem a luz de Cristo na minha vida e na sua vida, elas vão chegar até nós e dizer assim: encontrei a luz. E quando ela encontrar a luz que Deus colocou dentro dela também vai brilhar. Por isso que a Bíblia fala: brilhem como astros no mundo. Aleluia. É que tem crente que pensa que ele é treva ainda. Você não é mais treva, irmão, você é luz. Você é luz. Se conecte, porque tudo que você faz no Novo Testamento é com Ele. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, quer vivais, quer morrais, faça tudo para o Senhor. Então se você trabalha com o Senhor, coopere, Ele vai cooperar com você. Tem um louvor que fala assim, ó: cooperarei contigo em milagres e maravilhas, andarei contigo nos caminhos ou nas trilhas, e onde fores, ali estarei. A tua palavra, a minha palavra, em ti colocarei. É cooperação, somos cooperadores com Deus, somos embaixadores de Cristo aqui na terra, fazemos juntos com o Espírito Santo. Se você é pai, se você é mãe, você é pai e mãe junto com o Espírito Santo. Se você tem a tua profissão, é junto com o Espírito Santo. Se você varre, o Espírito Santo varre. Se você para, o Espírito Santo para. Se você conserta, o Espírito Santo conserta. Se você não conserta, o Espírito Santo não conserta.
Querido, o Espírito Santo, ele decidiu estar na roda. Eu não vou explicar sobre isso agora. A roda de Ezequiel. Então o Espírito Santo decidiu estar em nós. Nós somos essa roda. Então se você parar, o Espírito Santo para. Se você for, ele vai. É juntos. Paráclito, aquele que está junto. Encare cada dia como uma nova oportunidade para resplandecer a glória divina. Seja intencional em suas ações. Permita que suas atitudes e obras sejam reflexo da luz que você recebeu. Compartilhe o amor e a esperança com aqueles ao seu redor, influenciando positivamente seu meio. Seja aquela pessoa que onde você chegar, as pessoas falam assim: seja bem-vindo, entre na minha casa, porque toda vez que você vem aqui, a minha casa é abençoada. Renove a sua mente e coração. Participe de estudos bíblicos, cultos e momentos de comunhão que incentive transformação pessoal e coletiva. Lembre-se de que em Cristo somos constantemente recriados e preparados para grandes propósitos. Que este ano seja o ano em que você se levanta, resplandece e se torna um verdadeiro reflexo da luz no mundo, impactando vidas e inspirando uma revolução interior que se irradia para toda a comunidade. Se você não entendeu nada, vou te dar um resumo da mensagem. A mensagem Ascensão de Luz fundamenta-se em Isaías 60, versículo 1, em passagens complementares, enfatizando o despertar interior, a caminhada redentora, ou seja, a sua salvação em Cristo, ao lado do Senhor, e a promessa de uma renovação que transforma vidas. A sua vida foi transformada para transformar outros. Ao aplicar essas verdades, somos chamados a resplandecer, a transcender as trevas e a viver uma realidade impregnada da luz e no amor divino, fazendo deste ano a nossa ascensão e o nosso crescimento espiritual. Antes então de encerrar essa mensagem, considere refletir sobre essas questões que vou falar. Primeira questão: como posso reconhecer e cultivar a minha luz interior diariamente? Reflita sobre os momentos em que você sentiu a presença transformadora de Deus em sua vida. Segunda pergunta: de que maneira pode criar mais oportunidades para que essa luz se manifeste através de suas atitudes e decisões? De que forma a caminhada com a redenção tem impactado minhas escolhas e relacionamentos? Eu andando com a luz, andando com a redenção, cooperando com o Espírito Santo, sendo transformado interiormente, levando a transformação, o que isso tem impactado as minhas decisões e os meus relacionamentos? É o ano da ascensão, e nesse ano nós precisamos de um despertar interior. É de dentro para fora. Poder e unção é fora. Presença de Deus. O ano da ascensão, ele começa você se entregando totalmente, para que você não tenha apenas o poder e a unção, mas que você tenha também a presença. A presença, ela muda você por dentro. A presença, ela não faz muito barulho. A presença, ela faz você refletir. A presença, ela faz você mudar por dentro. A presença faz você ser um canal de vidas transformadas neste mundo para a glória de Deus. Se você está compreendendo, você se entrou no ano da ascensão do Senhor. Coloque-se em pé por gentileza. Você recebe essa palavra no seu coração. Diga assim: eu creio que Jesus Cristo veio a este mundo em carne, nasceu da Virgem Maria, morreu numa cruz, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, subiu aos céus e se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de lá intercede por nós. A este Cristo Jesus eu declaro que é o meu único e suficiente Senhor e Salvador, e enquanto vida tiver, a Ele eu sirvo, a Ele eu amo, servindo pessoas e amando pessoas. Se você crê de coração, diga amém. Se você diz amém, você é um salvo, um santo, um amado, o embaixador de Cristo, uma pessoa que é luz neste mundo. Nós temos alguém que aceitou essa luz, esse Jesus pela primeira vez aqui.
Nós temos algum